If you've been on a few dates with a girl you really like and she still hasn't offered to pay on your dates yet, try this two-step process. First, regardless of any date setting such as dinner, drinks, or an event, just moments before paying, ask this simple question in a playful way. So will you be treating me today? At first I really thought he was being satire, but apparently he's not. So, as most of you know, I am not a 50-50 girly. But even if I was, paying for dates would be the one thing I would never, ever do. Never. First of all, 50-50 doesn't exist unless you decide to not have kids. Because until the day my man can carry our child, give birth, breastfeed, and ruin his body for our child, it's never going to be 50-50. So for me, the man needs to be a provider, especially on dates. If I was a 50-50 girly, I could maybe share the rent, all of the expenses, but dates, that would be the one thing you have to cover. Honestly, if you can't pay for a few dates, how am I supposed to know that you're going to be a good provider for our family? I don't mind if you can only afford 2 or 3 dates a month. I don't mind to do affordable dates. I don't mind to cook a whole picnic for us, or cook a homemade meal for us, prepare a beautiful date at home for us. But when we are going out, my man is paying. Also, if a man asked me when I was going to treat him financially, are you a girl? I'm sorry. No, I could treat you to a homemade meal, but I don't know, maybe it's just me. I'm only attracted to masculine men. Also, ladies, this is why you can't know if a man is going to be a provider on the first date. They trick you. They can be really, really tricky, okay? Don't trust any man. They can treat us to believe they are a provider, but they don't. They are waiting for you to offer to pay for the dates. I'm also going to wait for your offer to carry our child. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Peço desculpas aí, minha vida tá bem atribulada ultimamente e não pude fazer a legenda. Eu coloquei uma legenda automática aí, então provavelmente algumas coisas vocês perderam, né? Mas o que que a moça falou? Eu vou falar pra vocês aí, pra quem não consegue entender muito bem o inglês e a legenda não ajudou, né? Basicamente é o seguinte, no início do vídeo ela tá reagindo ao comentário de um rapaz ali e tal, que tá falando sobre como o homem deve se portar num encontro, né? Num sentido do pagamento, né? De que ele deve primeiro perguntar ali, de uma maneira de brincadeirinha, quanto que você vai cuidar de mim depois e não sei o quê. Num sentido de talvez saber se algum dia a moça vai também já ajudar, ou mesmo se vai ter alguma coisa depois. Enfim, ele fala mais ou menos nesse tom. E aí a moça já vai, né, caçoando dele, falando que ela gosta de homens masculinos, justamente porque é num encontro que você descobre se o cara ele pode ou não ter a capacidade de pagar, né, para que você no futuro tenha o filho dele, né, porque é ela que vai destruir o corpo dela para poder, né, ter essa gestação e tal. Então, o mínimo que o cara tem que ser é um provedor e tal. Enfim, aquele papo que vocês sabem muito bem qual é, né? Mas, principalmente quando a gente vê uma moça falando a respeito, né? Falando principalmente essa coisa de, eu vou destruir o meu corpo, eu vou isso, eu vou aquilo e tal, né? E ao mesmo tempo diminuindo a ação, né? Porque elas adoram falar primeiro num aspecto tão grandioso como ter um filho, né? De que esse seria uma espécie de teste, não sei o que, e logo depois fala como se fosse nada. Pagar uns encontros ali, né? Como se fosse a coisa mais difícil do mundo e não sei o quê. Então elas meio que uma hora o pagar significa muito e outra hora pagar não significa nada, né? Então isso é uma coisa importante que vocês tenham uma noção pelo seguinte. Apesar de parecer fazer algum sentido, né? Pô, ela tá em busca de um homem masculino, provedor e tal, né? Você pensa que pode ter algum mérito realmente nobre ou algo assim. Mas a verdade é que o que não falta, tá? São encontros que às vezes a mulher ela vai e ela já tem uma noção de que ela não desejaria ter aquele homem para a vida inteira, que ela não desejaria que ele fosse o pai dos filhos dela, pelo menos por hora. Então, nesses casos, ainda assim elas raramente se propõem a pagar. Ou quando se propõem é num objetivo de que você diga não,
né? Então, assim, não é verdadeiro, né? No final das contas, essa escolha aí, essa questão de, ai, não, é porque eu preciso de um homem provedor, isso não costuma ser balela. A real é que quando o homem paga o encontro, para elas é importante para um sentido do ego, tá? É o ego que está em jogo ali, não é se você pode ou não ser um provedor, até porque ela mesma ao longo do vídeo depois fala que às vezes o cara paga, mas tá enganando, e que depois ele vai querer que você pague algum dia, e não sei o que, né? Não acredite em homem. Ela fala essas coisas justamente por quê? Porque no final das contas isso não significa nada. Pagar de fato o encontro por um cara, né? Pode simplesmente ser uma questão de que ele já tá habituado, né? Então ele já tá acostumado, ele vai lá e paga e pronto, né? Para evitar dor de cabeça, porque ele também tem um objetivo ali, o objetivo é ter ali algum tipo de relação íntima com aquela moça, porque isso é óbvio, né? Você vai no encontro, o objetivo é masculino, é esse, né? E não é, ai meu Deus do céu, como os homens são nojentos, são escrotos. Não, pô, isso é o objetivo masculino, não tem problema nenhum nisso, né? Existe aí toda uma dinâmica atual onde, né, a questão íntima feminina é explorada e deve ser aceita, enquanto que a masculina tem que ser totalmente rejeitada, né? Então esse é um dos exemplos, né, de que, né, as preferências masculinas, as coisas que os homens querem, isso não pode ser bem visto, tem sempre que ser colocado como uma coisa negativa, obscura, enfim, né? Mas, como eu estava dizendo, né, para o homem, ele muitas vezes paga porque ele está numa posição, né, de preciso de você, né? E nisso a mulher, ela gosta da ideia de ter este controle. Isso é relacionado a ego, é relacionado a, se o cara quer dividir a conta comigo, é um sinal de que ele não gostou de mim, é um sinal de que ele não tá muito preocupado, né, se eu vou ou não entregar para ele depois, né, alguma coisa, né? Ou seja, ele está oferecendo, né, que a gente divida, então o meu valor como mulher é menor, é pequeno, né? Ele não tem medo de eu pagar a conta aqui e depois dar um fora nele, entende? Então é isso que é o grande problema. Não é essa questão de provisão, não é. Isso é balela, é conversa fiada. Isso pode ter até algum sentido, né, na cabeça dela ali e tal, ela coloca, mas no fundo é mais uma ilusão que a mulher ela se propõe para justamente entregar virtude na escolha dela, porque a gente sabe muito bem que é importante para a mulher que ela demonstre virtude, a autoimagem dela é muito interessante, né? Ela se interessa demais pela autoimagem, pelo marketing dela. Então é muito melhor ela falar que, olha, isso aí, no final das contas, é por conta dos nossos filhos futuros, do que virar e falar, não, se você não paga, é um sinal de que o meu valor é pequeno, né? Isso não tem nenhum glamour, né? Não é nenhum pouco interessante, não é bonito de se falar, né? Inclusive, causa até uma sensação de produto, não é verdade? Mas no fim é isso. Essa é a verdade do pensamento delas, tá? E não é a verdade que ela é um produto, não é isso que eu falei, né? A verdade é o que eu disse, de que elas pensam justamente no quanto que ela está ou não sendo valorizada pelo aquele cara ali na frente, né? Se esse valor, em algum nível, como eu disse, ela vai tratar que isso reflete na escolha de um bom parceiro para ser o pai dos meus filhos, tem lá no fundinho alguma coisa, mas é bem lá no fundo. Bem. Principalmente porque eu acabei de falar pra vocês. Na maior parte das vezes, ela tá num encontro com um cara que ela nem pensa nisso. Ela nem pensa nessa possibilidade, né? Ao contrário, ela não desejaria que o cara ali fosse o pai dos filhos dela, tá? E mesmo assim, ela quer que o cara pague, né? E se o cara propõe, é um problema. Então, é isso, no final das contas, né? Mas se você curtiu o vídeo de hoje, deixa seu like, deixa sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.